Olá para você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Ficção Americana de 2023. Ao lado dos mais prestigiados eventos da Europa, o circuito norte-americano de festivais do segundo semestre costuma revelar filmes com alto potencial de fazer bonito na temporada de prêmios. O Festival de Toronto é o mais relevante deles, já que normalmente o grande vencedor por lá chega fortíssimo na disputa pelo Oscar. Em 2023, o grande destaque do evento canadense foi essa produção modesta, mas que vem sendo positivamente repercutida desde então. What do I need to do? Just make him like you. When I talk to him, he seemed thrilled that you're a fugitive. Just, play that up. What if he recognizes me? You? Yeah, the real me. Monk, you're not that famous. Aqui no Brasil, o filme pulou o circuito das salas de exibição e estreou diretamente no catálogo do Prime Video, uma decisão que não é das mais comuns em se tratando de um filme indicado ao Oscar na categoria principal. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção logo que eu terminei de assistir é como essa narrativa tem uma pegada de sitcom. O andamento, o arco narrativo, o tom, o ritmo da montagem, enfim, tudo remete a um episódio de uma série de comédia. Isso explica em partes o fato de muitas pessoas estarem descobrindo e se afeiçoando por ele nas últimas semanas, além, é claro, da disponibilidade no streaming. O andamento é leve apesar da temática, você se conecta de verdade com as questões do protagonista, a decupagem é confortável e os personagens em si são muito próximos de pessoas que a gente pode conhecer em nosso dia a dia. É o escritor frustrado, a mãe que sofre de Alzheimer, o relacionamento dúbio com os irmãos, enfim, todos aqueles elementos corriqueiros de um cidadão de classe média norte-americana. Geniuses are lonely. Because they can't connect with the rest of us. You're a genius, son. I certainly don't feel like one half the time. That's because you've always been so hard on yourself, Cliffy. Thelonious Monk Ellison é um escritor ao mesmo tempo inteligente e frustrado, uma vez que a sua obra nunca foi reconhecida pelo mercado editorial. Ainda que ele tenha um certo respeito acadêmico, nunca vendeu o suficiente para garantir uma renda significativa e, para piorar, o seu mais novo trabalho é rejeitado por não ser considerado negro o suficiente. Essa questão racial deixa o Monk com os nervos à flor da pele, porque ele não acredita no conceito do racismo estrutural, não é um militante da causa. Por isso mesmo, uma discussão em sala de aula com alguns alunos sobre a temática acaba resultando em um afastamento temporário das suas atividades como professor. E nesse mesmo período, ele aproveita para visitar os familiares em Boston. Para você que não é muito familiarizado com a geografia dos Estados Unidos, a cidade de Boston fica localizada no nordeste do país, muito distante da Califórnia, que fica na costa oeste. São muitos milhares de quilômetros de distância. Esse descanso forçado obriga o nosso protagonista a refletir sobre si próprio, entrar em contato com as suas origens e sair da mesmice na qual a sua vida tinha estacionado. É uma história de ressignificação e redescoberta pessoal. Well, it's my point. Look at what they publish. Look at what they expect us to write. I'm sick of it. And that's an expression of how sick I am. Monk, I'm trying to sell books, not be a part of some crusade. Who do you expect to publish this? O momento de virada do Monk, pelo menos em relação à sua atitude, vem logo depois da participação dele em um seminário literário. Enquanto uma meia dúzia de participantes estava lá para ouvir ele falar, no grande salão do evento, uma multidão acompanhava o painel da escritora Cynthara Golden, que na sua avaliação é uma profissional medíocre por reforçar estereótipos negros. Toda a base de fundamentação do Monk vai nesse sentido. Ele percebe que os livros mais vendidos e bem avaliados dos autores negros
carregam sempre as mesmas características temáticas e linguísticas, como se um escritor negro precisasse ter essa abordagem para ser reconhecido. É o uso de gírias e expressões, os mesmos contextos sociais de sempre, etc. E aí ele faz um teste, escreve às pressas uma nova obra que contempla exatamente tudo o que ele menos gosta da chamada literatura negra, e utilizando um pseudônimo. E para surpresa dele, não só os editores amam o resultado, como oferecem $750 mil pelo direito de publicação. Um dinheiro que ele nunca tinha visto na vida. Paralelamente a tudo isso, ele lida com situações mais ligadas à sua vida pessoal e familiar. A mãe, Agnes, que sofre da doença de Alzheimer, o irmão homossexual que foi largado pela ex-mulher e o relacionamento incipiente que começa a ser desenvolvido entre ele e a Coraline, uma advogada que mora do outro lado da rua. Na minha opinião, o filme se perde justamente aí. Nem a questão do racismo é discutida com a profundidade que merece, nem a evolução narrativa do nosso protagonista é suficiente para fazer desse um filme extraordinário. Perde-se tempo demais nas questões do dia a dia e muitas vezes isso não contribui para a tese geral do tema. I think you remind her of my sister. Well, do you think we look alike? No, but you're both self-assured and funny. And you're both fantastic kissers. Oh. Ooh. Eu reconheço que a parte final faz o filme melhorar bastante. Ele é muito mais denso e arrojado pelas escolhas do diretor. Existe até um certo experimentalismo da narrativa que provoca o espectador. Mas aí é tarde demais. A potência da temática já foi perdida. Eu acho muito importante que se discuta a hipocrisia de uma sociedade que finge exaltar os negros, mas reforça velhos estereótipos relacionados a eles. Perceba que o poder econômico e decisório está sempre nas mãos dos personagens brancos, e que o protagonista, mesmo não acreditando no racismo, sofre com os efeitos dele no cotidiano. A cena na qual o júri do prêmio literário decide sobre qual deveria ser a obra vencedora é genial e muito ilustrativa. Mas faltou o roteiro ir além, provocar mais, trazer mais esse dia a dia. Ao escolher dividir a narrativa entre o cotidiano e as questões estruturais, o filme perdeu força. E exatamente por isso eu discordo dos diversos prêmios concedidos ao longo da temporada para o roteiro, que está indicado ao Oscar. A estrutura em si não é extraordinária, o balanceamento da temática me parece equivocado, e as maiores qualidades estão em outros aspectos. A obra original que inspirou o texto foi o livro Erasure, escrito pelo norte-americano Percival Everett. Já o responsável pela adaptação foi o estreante em longas-metragens Cord Jefferson. I'm happy for people who make slave movies. I think that especially we're seeing this world when people are trying to erase history and they're trying to get rid of sort of like slavery in schools. I understand why it's important to have these kinds of films, but I always find it a disappointment when the films and TV shows that people take seriously are always tragedy. It's always slaves. It's always a Green Book. It's always 12 Years a Slave. It's always something where black people are being punished and physically brutalized, and not sort of any of the other stories that white people get to tell. O currículo anterior do Cord Jefferson inclui as séries de televisão O Bom Lugar e Watchmen, o que explica essa pegada narrativa que eu citei lá no início. E o aspecto mais notável do texto, para mim, está no desenvolvimento dos personagens, além da relação entre eles. Eu gosto muito do protagonista, do andamento da história, da divisão de cada sequência e de como existe um bom equacionamento dos elementos. Os irmãos do Monk estão ali para dar suporte a ele, são coadjuvantes por excelência. Sterling K. Brown faz o Clifford, que é um contraponto claro da personalidade. Ele tem um espírito mais irresponsável, solto, às vezes inconsequente. Ele dá leveza ao filme, ainda que as questões pessoais não sejam exatamente banais. Ele foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante e com justiça.
Tracee Ellis Ross faz a irmã Lisa, que é fundamental no terço inicial e depois desaparece circunstancialmente, mas ainda assim ressoa nas ações e decisões do Monk. Também gosto bastante dela, que sempre ficou muito marcada pelos seus trabalhos nas séries de TV. A Erika Alexander, por sua vez, faz a vizinha Coraline em um papel menor, mas não menos importante para a evolução da narrativa. Was everything all right? Yeah. Just a little stressed out. This book award stuff is a bit more work than I expected. It's no biggie. Got more forks in the kitchen. Jeffrey Wright foi merecidamente indicado como o melhor ator do ano em uma interpretação que, na minha opinião, é um dos pontos altos da obra. O personagem dele carrega uma erudição e um desdém pelo popular que impôs uma tarefa desafiadora ao ator. Não só pedante nem desagradável, mas pelo contrário, ele absorve uma sensibilidade e um conflito particular que são facilmente absorvidos pelo público. O Monk é um personagem humano, ético, justo, bem intencionado, que passa por um processo de reciclagem interna como muitos de nós ao longo da vida. Gosto muito dele. Além das categorias mais nobres, a Academia também indicou a trilha sonora original de Laura Karpman, que nesse caso funciona como um recurso de preenchimento sonoro. Não é um elemento crucial para a construção da narrativa, como é o caso de A Cor Púrpura ou Oppenheimer. Ela está lá para complementar a experiência e dar uma leveza para a história, e nesse sentido cumpre muito bem o seu papel. Nos demais quesitos técnicos, é um filme correto e sem grandes pontos de destaque. No, Mother, this isn't the Alzheimer's. These are actual strangers. Who are you people? We're Cliff's friends. Of course you are. We met him a few days ago. I'm Kenny, this is Alvin. Are you Monk? I am. How did you know? Ooh, well, Cliff said Monk's a real tight ass. Did he? Delightful. Ficção Americana é uma excelente obra de estreia, capaz de entreter o espectador por conta do elenco e da abordagem mais descompromissada. Se não vai além em excelência, é por falta de um melhor acerto na abordagem temática que fica enfraquecida pela história do protagonista. Ainda assim, é uma obra de alta qualidade que merece a sua atenção. People want to love you, Monk. I personally don't know what they see in you, but they want to love you. You should let them love all of you. E agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre Ficção Americana. O que você acha do filme, hein? Deixe o seu recado aqui nos comentários e aproveite para dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Também confira o nosso programa de membros que te dá direito a vantagens exclusivas. E assim a gente conclui a análise de todos os 10 filmes indicados pela Academia ao Oscar principal dessa temporada. Agora eu te espero aqui no domingo, dia 10 de março, para a melhor cobertura do Oscar 2024 sem cerimônia. A partir das 18 horas pelo horário de Brasília, eu estarei ao vivo, ao lado de convidados mais do que especiais, comentando e repercutindo tudo sobre a maior festa do cinema mundial, diretamente de um Glass Studio montado no Multi Oscar Night Experience. Não vai perder, hein? Te espero aqui!